Olá, professores, estudantes e estudiosos em geral. Sejam bem-vindos aí ao canal Letrólogo. Desde já eu queria pedir aí para você se inscrever no canal para fortalecer aí o nosso canal. Deixar o like para avisar para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo, né? E ative o sininho, mostrando aí que você deseja receber os novos vídeos, nossas novas aulas que aqui a gente for postando. O nosso assunto de hoje será um assunto novo, será sobre acentuação gráfica. E hoje nós vamos conhecer os acentos gráficos. Aqui nós temos a definição, eu vou pegar aqui a minha canetinha, como sempre. A acentuação gráfica consiste na colocação de acentos, né? O que é acentuação gráfica? É a colocação de acentos, certo? Para indicar pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. No caso, a acentuação gráfica, ela vai mudar a pronúncia da vogal, porque uma vogal sem um acento ele vai ter um som e com acento ele vai ter um outro som, né? E vai marcar na palavra a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, né? A sílaba forte. Então, nós já sabemos que todos os acentos, né, eles vão aí mostrar qual é a sílaba forte, né? Então, os acentos, esses acentos, eles são chamados de acentos ortográficos, né? Quando nós falamos em acentos ortográficos, nós estamos falando dos acentos que são colocados em cima das sílabas ou das palavras, né? No caso aí da vogal, para poder dar aí o sentido de tonicidade forte, né? Ou mudar simplesmente o som da sílaba. Interessante aqui, agora nós vamos falar, também tem a função de deslocar a sílaba tônica de lugar. O acento tônico, os acentos, né, gráficos, ortográficos, ela vai ter a função, além dessas duas que aí foi citada, uma função bem específica que é exatamente deslocar a sílaba tônica de lugar. Vamos ver aqui uns exemplos para vocês entenderem. Nós temos aqui a palavra sábia, aqui também a palavra sábia, sábia e sábia e sábia. Todas essas palavras em negrito aqui, você percebe que ela é grafada, tudo é igual, né? Tudo é igual aqui, essas palavras todas é igual. Se você tirar o acento, todas elas vão ser igual. Agora, quando nós colocamos o acento, aí você vai deslocar a sílaba tônica de lugar, que é isso a função do acento. Por que vai ser colocado um acento? Porque a sílaba tônica está em outro lugar e a gente quer deslocar ela. Então, se coloca o acento, certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que ficaria, né? Você sabia que a sábia sabia que o sabiá sabia assobiar, né? Então, sábia, sabia, sábia e sabiá são escritos da mesma forma, mas o sinal deslocado, a acentuação gráfica deslocada, muda totalmente a pronúncia da palavra e traz assim um novo sentido. Então, essa é a função aí da acentuação gráfica. Vamos para frente. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são... Existe na língua portuguesa 3 acentos. O agudo, que é esse aqui de amarelo, ó.
o agudo, que indica forte intensidade e timbre aberto. Então ele é um acento gráfico, ele vai ter essa função aí, né? Aí nós temos o circunflexo, que é esse aqui. Ele indica forte intensidade e timbre fechado. Os dois acentos, eles dão sentido de sílaba forte, de sílaba tônica, porém o agudo ele vai ser aberto. Já o circunflexo ele vai ser fechado. Para você decorar, né, às vezes a gente tem uma certa dúvida, qual é o acento aberto e qual é o acento fechado, né? Porque a gente passa muito tempo sem estudar sobre essas regrinhas e acaba que a gente esquece. Então, assim, aquele que tem uma casinha, que é esse aqui, o segundo circunflexo, né? Que tem uma casinha aqui, você pensa que ele é fechado, ele já tem um telhadozinho, né? Imagine que ele é uma casa fechada, né? Um teto aí de uma casa fechada. Já o agudo é só um traço, né? É só um traço, é aberto, então você lembra. Som fechado, casa, som aberto não é nada, né? Só um tracinho. Então aí você decora o sentido aberto e fechado, ok? Vamos para frente, aí nós temos o grave, né? Esse daqui, ele é em quase, ele na verdade ele é o mesmo acento agudo, só que ele é virado pro lado esquerdo, né? Usado apenas para marcar a existência sintática do fenômeno da crase, né? É aquela questão lá de dois A, né? Duas vogal A, e aí ele vai mostrar que tem dois A, mas não é colocado, então se coloca a crase. Quando você vai começar a estudar sobre isso lá na morfologia, você vai ver o que é que realmente a grave aí vai estar indicando, tá certo? Em relação à crase, ok? É até chamado de crase ele, mas o acento mesmo é crase, a gente conhece ele como crase, né? Mas a crase é o fenômeno, né? Que é o fenômeno lá com o A, né? Agora, o nome dele é grave, certo? O nome dele é grave, ok? Ele é ao contrário. Também ele tem aí, a existência dele é sintática, viu? Usado para marcar, certo? Esse fenômeno, ok? Vamos mais para frente aqui. O tio, gente, o tio, apesar de muitas vezes indicar por ausência de outra marca, a sílaba tônica não é classificado como acento, sendo apenas um índice de nasalidade da vogal. Ou seja, o tio ele não é um acento gráfico, tá certo? Um acento daqueles lá ortográfico, viu? Ele não é um acento indicado de tonicidade, viu? Por quê? Você vai encontrar palavras que tem um acento agudo e tem um tio. Logo você sabe que a sílaba tônica está onde tem um acento agudo e não onde tem ele, porque o sentido dele é dar a nasalidade na vogal e não de mostrar que ela é tônica. Porém, normalmente quando ele está presente, que a sílaba ali é nasal, automaticamente ela vai ser, como diz aqui, ela pode ser tônica. Por que ela vai ser tônica? Porque a nasalidade, de alguma forma, com o tio aqui, com esse sinal aqui, acento, ele vai ficar forte na pronúncia. Mas vai ter palavras, é isso que faz a diferença, que ele não está ali para fazer essa função. Inclusive, quando você vai encontrar palavras que tem os dois juntos, né? Tem um acento agudo, principalmente, e o tio. O tio ele tá ali só para indicar nasalidade. A tônica vai ser onde tem exatamente o agudo, ok? Então essa é a diferença. Por fim, cabe lembrar que o decreto, né, esse decreto aqui de 6.583 de 2008, que ratificou o acordo ortográfico, ou seja, colocou para frente aí o acordo ortográfico, né? Bateu mesmo assim o martelo, já decidiu mesmo, de 1900
1990, extinguiu o trema, tá certo? Como marca de pronúncia, ou seja, o trema ele tinha uma função de dar uma certa tonicidade na palavra, mudava o timbre. Hoje em dia ele não tem mais na língua portuguesa, resultando mesmo apenas, restando o mesmo apenas nas palavras derivadas de nomes estrangeiros, né? Como esses daqui que eu não vou ler para não pegar tempo, mulheriano, de mulher, né? Por exemplo. Então, são esses aí. Aí ele não tem mais, tá certo? As palavras que tinham trema português, na língua portuguesa hoje já não tem mais. Então, os acentos gráficos são esses que foi falado, o agudo e o circunflexo. O tio é índice de nasalidade, a função dele, e o trema caiu fora. Então, e aí nós temos o grave, né? Também, que também tem uma função aí de mostrar a questão da crase, ok? Então, são esses os acentos que existem na língua portuguesa, e na próxima a gente vai ver como acentuar as palavras. Então, gente, inscreva-se aí para fortalecer o canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas terem essas informações, tragam essas outras pessoas para o nosso canal. Deixa o like, mostra aí para o YouTube que você gosta dessas aulas, que você quer mais aulas, e ativa o sininho para receber as nossas novas videoaulas. Até a próxima aula.